Não podemos negar, entretanto, que muitos grupos religiosos cristãos, católicos e evangélicos tentam resgatar o significado espiritual da Páscoa, o que é igualmente problemático. O que os cristãos têm a ver com a Páscoa no que diz a respeito à sua comemoração? Absolutamente nada. O que nós cristãos temos a ver com a Páscoa? Nada. A Páscoa é para mim cristão? Não. Eu tenho que celebrar a Páscoa? Também não. Eu não tenho que celebrar a Páscoa. Na minha igreja a gente não celebra a Páscoa. Você vai entender o porquê. A Páscoa é uma festa estritamente judaica. É mais que uma festa, é um sacramento, ordenança do judaísmo, instituído lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 28. Se você ler todo o texto de Êxodo, capítulo 12, você vai entender, historicamente, o que era a Páscoa para eles, para os judeus. Era para comemorar a libertação da escravidão do Egito, de acordo com Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1 e 3. Todos os anos, o povo judeu, a comunidade judaica, celebrava então a Páscoa. Todos os anos eles tinham essa celebração. Eles celebravam o livramento da 10ª praga, morte dos primogênitos egípcios, de acordo com Êxodo, capítulo 12, versículo 27. Eles celebravam a saída deles, a libertação deles do Egito. E para o cristão, quais são os sacramentos? Para os cristãos católicos romanos, existem 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Esses são os 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. E os cristãos protestantes? Os cristãos protestantes, por sua vez, consideram que só existe base bíblica para observância de 2 sacramentos. Quais são? Batismo e Santa Ceia. Percebo que não existe nos moldes, como era observado no Velho Testamento pelos judeus, e com os mesmos elementos, na lista dos sacramentos cristãos, nem no da Igreja Católica Romana, e muito menos na Igreja Protestante. A Páscoa como um sacramento a ser observado. Ou seja, nos moldes bíblicos, desde a igreja primitiva, nunca a igreja, ao decorrer da história, celebrou a Páscoa. Nunca a igreja aplicou isso. Até a Igreja Católica, que quando vai celebrar a Páscoa, eles não celebram a Páscoa de acordo como está nas Escrituras. Eles não celebram literalmente a Páscoa. Eles não praticam aquilo que os judeus praticavam verdadeiramente. O que é a Páscoa? Nem a Igreja Católica faz isso. E nem também os evangélicos. E não há respaldo bíblico para nós cristãos celebrarmos a Páscoa. A Páscoa era uma festa judaica. Tá bom, meus irmãos? A Páscoa era somente para Israel e alguns peregrinos, estrangeiros que deveriam ser circuncidados
para participarem daquele sacramento. Então, para participar da Páscoa judaica, no período do povo antigo judeu, tinha que fazer aquilo que eles exigiam, que era a circuncisão. Era um sinal externo de que aquele homem, aquela criança, estava sendo ingressado na comunidade judaica. A circuncisão era considerado um sacramento para eles. Então, quem desejasse ou quisesse participar da Páscoa tinha que passar pela circuncisão. Tinha que fazer a circuncisão. Isso era celebrar a Páscoa no período judaico, daquele povo antigo judaico.